Temos aqui um texto sobre Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, em inglês. 1838, 1908. De 1839, morreu em 1908. Machado de Assis was born in Rio de Janeiro, the son of a house painter and a Portuguese woman. Machado received little formal education. He learned French from a neighboring baker. Machado worked as a printer's apprentice at the National Press, and later he was a salesman and a proofreader in a bookshop. During these years, he started to write short stories, poems, and novels. He began to gain fame as a poet in his mid-20s, and by the late 1860s, he had become a successful Brazilian man of letters. He is widely regarded as Brazil's greatest novelist. Machado wrote 9 novels, 8 short story collections, 4 volumes of poetry, 13 plays, and numerous critical essays. He often satirized middle-class values and behavior. Machado de Assis was an astute observer of the human mind, and he revealed its dark sides. He shared with many authors of his period a reformist concern, but his view was colored with irony and skepticism. His most famous novel, Dom Casmurro, is marvelously humorous and sinister. Machado creates provoking, unresolvable doubts in the reader's mind. It's no wonder that he is considered Brazil's greatest novelist, and Capitu his most fascinating heroine. Like the Mona Lisa, much lies hidden behind a superb portrait. If you've never heard of Machado de Assis, do yourself a favor and seek him out. He's well worth the effort. Desculpem aqui, tem um errinho, é you've. Ok, então o texto é um pouco longo e vamos ver as alternativas. Vamos lá? Então, Universidade Federal de Santa Catarina diz: select the proposition or propositions which both statements are correct according to the text. Aqui também tem um errinho. Prepositions in which. As proposições nas quais ambas as afirmativas estão corretas. Então, cada proposição tem 2 afirmativas. Tá? Então, isso nos dá uma boa dica para resolver essa questão. Se você estiver achando, por exemplo, o primeiro statement, a primeira afirmação um pouco complicada de entender, leia a segunda. Ela pode ser um pouco mais simples e se a segunda for correta, a primeira também será. Tá? Mesma coisa, por exemplo, aqui no 2, se essa primeira alternativa é mais simples e ela estiver correta, automaticamente essa segunda também vai estar correta. É claro que nós vamos ler tudo, mas é uma boa dica. Esta primeira, por exemplo, na 2, é bem mais simples do que a segunda, você pode anotar. Né? Ok, então vamos lá. Alternativa 1. Machado became a recognized author in the second half of the 19th century. Machado became a recognized poet when he was 20 years old. Ok? Bom, temos que ver aqui de novo o texto, voltando ao texto. Essa parte do texto diz: He began to gain fame as a poet in his mid-20s, and by the late 1860s, he had become a successful Brazilian man of letters. Então vamos colocar isso aqui lado a lado e examinar essa primeira questão. Veja aqui. Diz que ele se tornou um autor reconhecido na segunda metade do século XIX.
Se você notar aqui no texto, está escrito by the late 1860s. Isso aqui é o século XIX. Né? O que significa late? Você provavelmente conhece a tradução mais comum de late, que seria atrasado. Mas também significa tarde, tardio. Nesse caso, final. Veja, o final do século XIX. Então, provavelmente está errada essa alternativa. Mas, para confirmar, Machado se tornou um poeta reconhecido quando ele tinha 20 anos de idade. Veja, está escrito aqui, ele começou a ganhar fama como poeta em mid-20s, né? Nos seus 25, 26, no meio dos seus 20 anos. Então, não é verdade que ele se tornou reconhecido quando ele tinha 20 anos. Ele começou a se tornar reconhecido, começou a ganhar fama, quando ele tinha 25, mid-20s. Então, esta está errada. Veja lá a segunda. Machado's first occupation was in a bookshop. Machado's texts instigate the reader, and it is not surprising that they are considered great. Veja aqui. Diz ele, primeiro trabalho, primeira ocupação foi numa bookshop. Aqui diz assim, se você notar, Machado worked as a printer's apprentice, um aprendiz a pessoa que imprime, né? de um gráfico, um aprendiz de gráfica. Então, não é que a primeira ocupação dele foi numa livraria. Depois continua, né? na imprensa nacional. Mais tarde ele foi vendedor e proofreader, leitor de prova, revisor numa bookshop. Então, essa bookshop seria talvez a terceira ocupação dele, não the first. Então, se essa está errada, a segunda também deve estar errada. Diz assim, Machado's texts instigate the readers, and it is not surprised that they are considered great. Veja, essa afirmação, talvez até, se você notou bem no texto, esteja correta. Então, Machado's texts instigam os leitores e não é nada de surpreendente que eles sejam considerados grandes textos, né? Então, se você rever aqui conosco, vai ver que essa pode ser considerada correta. Mas como a primeira está errada e ele pede para que as duas estejam certas, você não vai marcar, né? Só conferindo. Veja lá. Por exemplo, a sua novela, seu romance mais famoso, tem humor, é sinistro, provoca dúvidas irresolúveis na mente do leitor, ou seja, ele instiga o leitor. Mas só a segunda correta, a primeira não, portanto, vamos considerar também errada a 2. Ok? Vamos para frente? Vamos lá. Número 4. Machado had a critical attitude, and his writings reveal that the novelist's mother was not born in Brazil. Primeira diz que Machado tinha uma atitude crítica e seus escritos revelavam isso. Segunda afirmativa, a mãe do novelista não nasceu no Brasil, was not born in Brazil. Confrontando aqui com o texto, veja lá. The son of a house painter, né? Ele era filho de um pintor de casas, and a Portuguese woman. Então veja, a mãe dele era portuguesa, ou seja, não era nascida no Brasil. Isso aqui está correto. Que ele tinha uma atitude crítica, isso aparece no texto, não aqui nesta primeira parte. Mas, continuando aqui o texto.
He often satirized, ele satirizava a classe média, né? Ele era um observador astuto, ou seja, ele tinha essa atitude crítica, ele escrevia com ironia, com ceticismo, então realmente ele tinha uma critical attitude, tá? E os seus escritos revelavam isso. Esta 04 vamos considerar correta. 8. Machado didn't stay very long at school. Machado differed from the other authors of his time by his critical sense of humor. Bem, voltando aqui, note aqui essa parte do texto. Machado received little formal education, ou seja, ele recebeu pouca educação formal, não ficou muito tempo na escola, correto. Machado differed from the other authors of his time by his critical sense of humor. Ele tinha um senso de humor crítico. Tinha. Nós vamos ver isso no texto, logo aqui, perceba. His most famous novel, Dom Casmurro, is marvelously humorous, sense of humor. Então, está correta também a 08. Temos aqui 12 para esta questão. Ok?